Bem-vindos ao Baletras Podcast. Hoje temos aqui como convidadas a Maria Gabriela, a Valéria e a Lívia para falar sobre um tema que tem a maioria feminina, um tema que é feminino, que é uma presença delas, que é o tema sobre o papel da mulher na sociedade. Bom, gente, eu acredito que assim, a mulher já teve um papel muito simples na sociedade, já teve o papel assim de cuidar de casa, de simplesmente servir às vezes para fazer filhos. E hoje em dia acho que ela ficou com um patamar um pouquinho mais alto, mas ainda não é aquele patamar assim absurdo. Tipo, raramente você vê uma mulher gerenciando uma grande empresa, mas você vê mulheres já atuando em cargos como engenharia, em como é que chama? Medicina, em diversos cursos que são muito importantes na nossa sociedade, né? Quem vai falar? Bom, eu vou discordar um pouquinho do Rafael, quando ele diz, né, que a gente não vê mulher em cargos assim, muito importantes, né? Acho que só a colocação assim, precisa ficar um pouquinho mais clara, né? A gente percebe o quanto que o papel da mulher evoluiu, né, na sociedade. Está certinho quando ele fala que até um tempo atrás a mulher o papel da mulher, a mulher nascia para cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? O meu universo é muito da literatura, porque eu sou professora de literatura, então vou estar citando vários livros como referência, né? A gente pode ver no livro que vocês leram recentemente, que é o livro A Falência, né, onde a gente vê isso, a mulher administrava, se era de uma classe alta, ela administrava a casa, tinha as empregadas, mas ela não trabalhava fora, ela não dava palpite, né, no trabalho do homem, e a gente percebe um salto, né, para hoje em dia, a gente vê mulheres, né, nos cargos mais altos, administrando, sim, grandes empresas. A gente já teve mulher presidente do Brasil, né? Agora a gente tem uma mulher vice-presidente dos Estados Unidos, né? Acho que a questão, Rafael, é que ainda o número ainda é muito pequeno, né? Comparado ao número de homens que ocupam esses cargos decisivos, esses cargos de importância, tanto nas empresas quanto na política, né? Então, a mulher, ela tem cada vez mais provado que ela tem competência, claro, né, para exercer o mesmo papel que os homens, mas ainda há uma barreira, né? Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, em vários cursos, a mulher na universidade tem mais mulheres do que homens, né? Mas quando chega no mercado de trabalho, muitas empresas ainda dão preferência aos homens, né? E uma outra questão é um homem e uma mulher ocupando o mesmo cargo, né? A diferença salarial. O homem ganha mais para exercer muitas vezes a mesma função que a mulher, né? Então isso ainda é uma coisa que a mulher ainda vai ter que conquistar, uma batalha ainda longa pela frente, né? Sim, sim. Tanto é que eu já vi falar em algumas entrevistas de emprego que eu já vi algumas mulheres falando que muitas vezes os contratadores, né, eles dão preferência para homens muito por conta da mulher, às vezes está tipo num relacionamento. Eles simplesmente perguntam na entrevista se a mulher está noiva, se ela está namorando, porque tem a possibilidade de engravidar. E se ela engravidar, pega a licença de maternidade, fica 6 meses sem trabalhar e a empresa acaba ficando sem essa pessoa no cargo. Então isso acaba dando um favorecimento para a classe dos homens, né, para assumir um Sim, determinado emprego. sim, com certeza. Eu gostaria um pouco de dizer sobre a questão... Dá para me ouvir? Tá tudo certinho? Eu gostaria de dizer um pouco sobre a sociedade, vamos dizer, antiga, assim. Que nem o Rafa falou, a Valéria falou, que na sociedade antiga, as mulheres realmente não tinham uma força total de falar, não, eu preciso ter o meu cargo, eu preciso ter o meu trabalho, eu não preciso só ficar em casa.
eu não preciso só cuidar dos meus filhos, só cuidar do meu marido quando ele chegar do trabalho, da caça, alguma coisa assim. Existem muitas exceções, mulheres assim extraordinárias da época antiga, que mostram pra gente que as mulheres sempre tiveram essa força de vontade de participar da sociedade. A gente pode citar um caso bem antigo, mas um caso bem famoso, que é o da Joana d'Arc, que ela fez de tudo, se disfarçou de homem para conseguir ter o papel da sociedade, de ir lá na frente e guerrear. Então, isso é muito legal. A conquista, cada vez mais na sociedade, as mulheres elas vão de passo em passo, de pouquinho em pouquinho. A conquista do voto, o feminismo surgindo, e isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu acho que eu tenho bastante orgulho de olhar para trás a nossa história. E vale a pena tirar do que a Gabi falou, que infelizmente muitas das histórias de mulheres que se destacaram, infelizmente elas tiveram muitas vezes passar por homens. Pra gente ver que, felizmente hoje em dia a gente olha e fala, se não fosse isso, a gente não teria conquistado muita coisa, mas é triste olhar e pensar, nossa, ela só conseguiu ter isso porque ela teve que se passar por um homem, entendeu? E felizmente hoje em dia a gente tá conseguindo mais lugar de fala, inclusive eu fiquei muito orgulhosa do Rafa ter chamado 3 mulheres, ter dado esse palco pra gente falar de um assunto tão importante. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, em pequenas ações, em pequenos movimentos, a gente tá conseguindo um espaço maior para ser escutada. Sim, eu acho que esse tipo de problema, problema de tipo desvalorização, desvalorização da cultura, ou de determinada raça ou pessoa, eu acho que esse tipo de problema, infelizmente, é um problema que vai se resolver a longo prazo, porque eu acho que isso vem muito de influência dos pais, às vezes, ou da escola, de instituições bem mais, com uma influência bem maior, elas acabam dando essa influência para as crianças, né, que acabam pegando esse pensamento. Então, normalmente você vê quando uma pessoa, quando uma criança, ela acaba virando, sei lá, uma pessoa que é machista ou que é racista, por exemplo, normalmente acaba, os pais normalmente são racistas, ou alguém próximo dela normalmente é racista. Então, esse tipo de pensamento, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade, mas eu espero que no futuro não tão distante a gente consiga reverter esse quadro, porque para mim não faz muito sentido, sabe? O homem se acha superior à mulher por simplesmente ser homem, sabe? Para mim não faz sentido. Sim, com certeza. A gente vê, por exemplo, né, sempre nas aulas de literatura, eu sempre falo, né, né, nesse período a mulher não escrevia. Nesse período a mulher não escrevia. Né? Então, eu estou falando de trovadorismo. Né? Os trovadores eram sempre homens. Então, às vezes, o trovador escrevia como se fosse uma mulher falando, né? Mas quem escrevia era o homem. Mas por quê, professora? Porque não era papel da mulher. Né? Não ficava bem uma mulher escrever. Né? Isso foi assim até o realismo. E não só no Brasil, no mundo. Né? No Brasil, a gente falou do livro A Falência, comentamos esse livro, e aí eu coloquei isso para vocês, né? Que a Júlia Lopes de Almeida, ela foi a primeira mulher a escrever, né? E mesmo assim, ela enfrentou preconceitos, porque não era costume, ninguém via uma mulher escrevendo, não ficava bem para uma mulher. Olha que coisa, a gente não consegue nem entender isso, né? Como assim não fica bem para uma mulher escrever? O que significa isso, né? Para a gente não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido, na de vocês não faz sentido, né? Mas na época era assim. Tem até um filme que mostra, eu não vou me lembrar o nome, mas baseado até em fatos verídicos, né? Que tinha uma escritora, uma poeta, ela escrevia, ela tinha maior talento, e ela, para se inscrever num concurso de poesia, o concurso era aberto só para homens. E ela colocou o nome do irmão dela, né? E aí o irmão foi premiado, na verdade era o poema dela, e aí todos, né, e foram lá e fizeram a maior festa pro irmão dela, e todo mundo falava assim, nossa, mas eu nem sabia que você tinha esse dom. E ele, pois é, e ainda ele fez maior graça ainda, sendo que quem tinha sido ela, né?
E aí, no caso da Vida Lopes Gay, também, mas as pessoas sabiam que era ela, mas demorou para as pessoas aceitarem isso, né? Tanto é que ela, junto com o Machado de Assis, eles idealizaram a Academia Brasileira de Letras, fizeram o projeto, fundaram a Academia Brasileira de Letras juntos, né? E depois, o que aconteceu? Quando fizeram a reunião, vários escritores, e aí foram eleger os escritores que seriam, né, os primeiros membros da Academia Brasileira de Letras, qual foi a decisão que eles tomaram? A primeira decisão: só homens participariam da academia, como era na França. Na França era assim, né? E aí ela ficou de fora. Então, ela tinha sido a fundadora da academia e ela não pôde tomar posse como membro da academia. Aí, para contentá-la, né, eles nomearam quem? O marido dela, que também escrevia lá uns poemas, tal, mas nunca foi, né, um poeta bom, era um poeta, parece que um poeta mediano, né, pois deram a ele o título de membro da Academia Brasileira de Letras e não deram a ela. Então, eu fico imaginando o sentimento dela de injustiça, o quanto que ela deve ter se sentido injustiçada, né, por saber do talento que tinha, por saber da obra brilhante que ela tinha escrito. Vocês leram o livro A Relíquia, vocês sabem, né, o quanto que é bom aquele livro, que ficou esquecido durante tanto tempo, ninguém nem fala desse livro, agora que ele está surgindo, e enfim, né, você fazer uma coisa boa e não poder ser reconhecida porque é uma mulher e não fica bem a mulher escrever. É muito triste, né? Como durante muito tempo, em toda a sociedade, né, a gente ouviu isso, eu cresci ouvindo muito isso, né? Ah, pai, mas por que eu não posso? Por que eu não posso? Meu irmão pode. Ah, ele é homem, é diferente. Quantas vezes eu ouvi isso, né? De coisas bobas, do tipo, eu vou brincar ali na casa da... Não vai sair, não. Por que o meu irmão pode? É porque ele é homem. E era só isso, não tinha outra explicação. A explicação era essa, né? Porque ele é homem. Então, quer dizer, acho que talvez a Gabi e a Lívia tenham passado menos por isso, não sei, né? Mas há mais tempo atrás, nossa, o quanto a gente ouvia isso. Mas é seu irmão é homem, ele pode, você não, você e sua irmã não. Então havia uma diferença muito grande na criação de uma filha e de um filho, uma diferença assim que deixava a gente muito revoltada, né? Então agora vocês falem para mim como é que é para vocês isso. Agora pode falar, Lívia. Eu tenho um irmão mais velho. Ele tem 26 anos, a gente tem 11 anos de diferença. E eu nunca tinha reparado muito nessa diferença, porque quando eu comecei a crescer, ele já tinha ido para a faculdade. Sim. Só que o que acontece? Pandemia, ele veio ficar aqui em casa. Você percebe que, tipo, quem a mãe manda lavar a louça é sempre eu. Quem não arruma o quarto é eu. O quarto dele pode ter bagunça, ele pode ter deixado louça na pia, mas é sempre eu, entendeu? Tipo, são situações que a gente olha que parece muito pequeno na visão, por exemplo, da minha mãe, que foi criada de uma maneira machista, só que é uma coisa que a gente tem que mudar de pouquinho em pouquinho, porque, tipo, não é justo eu ter que lavar a louça porque eu sou uma mulher. Eu tenho que lavar a louça porque é uma tarefa da casa. Assim como ele tem que lavar porque é uma tarefa da casa, entendeu? Então, até hoje é muito assim. Eu nunca tinha reparado muito nisso, justamente porque ele não morava aqui. Só que hoje eu olho pra isso e eu falo, cara, por quê? Eu sei que isso acontece porque ela foi criada desse jeito. Minha mãe tem 2 irmãos. Eu sei que ela faz isso, ela não faz porque ela quer, é porque é um instinto dela, o instinto dela de falar, você tem que fazer tal, porque você tem que fazer tal coisa porque você é uma mulher, porque senão você não, como que você vai casar, como você vai fazer as coisas, entendeu? E, gente, eu tenho que aprender essas coisas pra vida, eu não tenho que aprender pra fazer pra um homem, entendeu? Isso me irrita um pouco. Eu agora a Lívia tava falando, eu lembrei de um repertório, né, de uma série
que eu não sei se vocês já assistiram, mas é Annie with an E. Ela é maravilhosa, essa série. E a primeira temporada, nos primeiros episódios, quando ela conversa com a mãe adotiva dela, a mãe adotiva dela cresceu nesse meio, né? Nesse tempo, que se passa num tempo bem machista. E a mãe dela vai fazer as tarefas da casa. Você não pode sair, você não pode ter o trabalho que o meu marido faz. E ela perguntava pra mãe dela, pra mãe adotiva, mas por que você se acha incapaz de fazer alguma coisa? Você como ser humano, não como homem ou como mulher, você se sente incapaz de fazer alguma coisa? E isso é bem forte, se a gente for parar pra pensar. E também a Valéria falou de injustiça, e eu acabei lembrando, graças à caminhada das nossas heroínas antigas, a gente vê hoje em dia na sociedade muita mulher na sociedade que não servia para aquilo. Mulheres cientistas, mulheres soldadas, mulheres guerreiras, mulheres na política, mulheres advogadas. E, assim, não só pela busca pela igualdade, mas pela equidade, aquele negócio de um julgamento justo. Sim, eu vou citar um exemplo que acontece mais no meu âmbito, que é esporte, né? Então, eu praticava esporte numa escolinha aqui em São José, e tinha algumas meninas que participavam, só que eu acho que os meninos sempre tiveram aquele negócio de, tipo, uma menina, tipo, sempre ficou aquela coisa de, sabe, sempre com um pé atrás contra as meninas, sabe? Só que as meninas jogavam super bem, mas mesmo assim as coisas continuavam, assim, em receio de conversar, de escolher pra time, sabe? Coisas bobas que eu percebi e pra mim nunca fez sentido. Tipo, ela joga bem, por que ela não pode jogar no seu time? Tipo, sabe? Não faz sentido ainda pra mim, sabe? Não bate essas contas. Sim, com certeza. E hoje em dia, né, a gente vê que as mulheres, a grande maioria das mulheres hoje trabalha fora, né? Até porque a sociedade mudou de tal forma que hoje é preciso, né? As famílias precisam do salário dos dois, né? Do homem e da mulher, classe média mesmo alta e baixa, enfim, né? É necessário o salário do homem e da mulher, e então a mulher acabou indo bastante, né, para o trabalho e tal. Então isso é muito bacana. A gente vê hoje que a mulher, e muitas não é nem por uma questão de precisar, né? Muitas poderiam ficar em casa porque o marido tem, né, uma profissão que ganha bem e tal, mas mulheres que querem, porque gostam, porque sabem que querem se reconhecer como profissional, né? E trabalham porque querem trabalhar e não só pela necessidade, enfim. Mas a gente vê que muitas ainda, mesmo trabalhando fora, acumulam o que a gente chama o tempo todo de dupla jornada, né? Porque as mulheres foram para a frente de trabalho, conquistaram em todas as carreiras hoje em dia, a gente vê a mulher, né? Também. E fazendo o serviço de casa, né? A gente vê vários homens dividindo com as mulheres essa tarefa, mas ainda é minoria, né? Eu ouço muitas amigas minhas, né, falando isso, falando, além de eu trabalhar fora, a hora que eu chego em casa, é eu que tenho que fazer a comida, sou eu que tenho que limpar a casa, sou eu que tenho que cuidar das crianças, e o meu marido chega, nós dois cansados, e eu vou fazer um monte de coisa, e ele senta lá e vai ver televisão. Então, quer dizer, cadê a igualdade aí, né? É claro que isso não dá para generalizar. Tem muitos homens que já entenderam isso, né? Já entenderam que são duas pessoas, que os dois têm os seus trabalhos, que os dois têm a responsabilidade com a casa também, né? Mas para muitos isso ainda não entrou na cabeça. Muitos acham assim, você quer trabalhar fora? Tudo bem, mas o serviço da casa é seu. Aí tem homem que ainda cobra isso da mulher, né? Que chega para a mulher e fala, vai ter janta hoje? Né? A mulher chegou do trabalho também, né? E aí o cara fala, vai ter janta nessa casa, né? Como se a obrigação fosse só dela, né? Então, isso ainda tem que mudar. Tem muita coisa ainda, né? Que as pessoas não conseguiram ainda entender que os dois têm os seus papéis e que os dois têm
a igualdade de direitos e de deveres, né? Muitos não conseguiram ainda perceber isso, né? É mais uma coisa que eu fico orgulhosa e que eu sinto que nossa geração vem forte, tipo, essa geração Z que fala, não sei. Enfim, eu acho que vem muito forte porque quando eu converso com meus amigos, tipo, meninos, eles já não têm tanto mais essa visão. Claro que tem alguns pensamentos machistas que estão enraizados, que vai demorar um pouco ainda pra gente conseguir evoluir, mas muitas vezes quando eu converso com eles, eles têm uma visão, tipo, que me orgulha, me deixa feliz de escutar, entendeu? Tipo, quando eu escuto um amigo falar, não, mas por que só uma mulher tem que cozinhar só porque ela é mulher? Me dá, tipo, uma coisa, tipo, nossa, a gente tá conseguindo uma evolução maior. E claro que não são todos também, mas é que, tipo, os garotos da minha idade, ou até um pouquinho mais novos, um pouquinho mais velhos, eles estão começando a mudar isso dentro deles. Nossa, me dá muito orgulho e felicidade. Certeza, isso é muito legal. Uma coisa muito simples também que a gente pode citar que há tempos atrás não era permitido para mulheres era o estudo, né? A gente pode perceber um caso muito recente, tanto recente assim, que foi da Malala, uma menina que queria estudar e ela não podia estudar porque ela era uma menina. E hoje em dia nossa, eu fico muito orgulhosa de ver que muitas garotas, mulheres passam em faculdades e se formam como cientistas ou em N profissões na carreira acadêmica. Eu levo como inspiração as minhas irmãs, eu acho isso muito legal. E querendo ou não, se eu não me engano, foi em 1817, 87. Foi alguma coisa que terminava com 7, que no Brasil eles criaram uma lei que permitia que a mulher fizesse mais do que o ensino, o primeiro ensino, sabe? Que fizesse, tipo, ensino fundamental. Então, assim, querendo ou não, gente, é 1800 e alguma coisa. É recente, tipo, é uma coisa que os homens já tinham direito e as mulheres brasileiras só foram conseguir depois de 1800, então... É a mesma coisa o voto, né? Eu não sei falar a data em que a mulher teve direito ao voto, não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo só os homens votavam, né? A mulher não podia votar. Assim como os negros também, né? Demoraram muito para ter direito ao voto, né? Então, quer dizer, e aí de lá para cá, hoje as mulheres concorrem e se elegem. Só que é o que a gente estava falando logo no início, né? Já temos mulheres deputadas, senadoras, presidente da República, mas a representatividade ainda é bem pequena, né? A gente vê aqui em São José do Rio Pardo, acho que são 13 vereadores, e são 2 mulheres, né? Era uma mulher, aí agora uma outra foi eleita, né? Então foram 2 mulheres eleitas esse ano. O que eu achei, assim, já fiquei feliz, né? Falei, nossa, que bom! Foi eleita mais uma mulher e uma mulher negra, né? Então, quer dizer, foi muito legal isso. Mas ainda é pouco, né? É muito pouco. Se a gente for pensar em termos percentuais, de 13, apenas 2, né? Se a gente for pensar em termos aí de deputadas, de senadoras, ainda é muito pequeno o número de mulheres. E aí, o que acontece? Teve, esse ano, nessas eleições, tinha um incentivo, né? Tinha que ter pelo menos um número mínimo de mulheres candidatas, né? Foi por lei isso, uma cota, como se fosse assim na universidade, né? Que tem as cotas hoje em dia para ensino público, para negros e indígenas, né? Também na política também agora tem essa cota, tem que ter um número mínimo de mulheres. Só que, infelizmente, é muito mal divulgado, é muito mal discutido, né? Aí o que os partidos fazem? Saem catando mulheres
quaisquer, para algumas nem explica nada, fala, ó, nós vamos te inscrever, você vai ser candidata a vereadora, e inscreve lá a mulher para quê? Para receberem o dinheiro, né? E há notícias de que eles não repassaram para essas mulheres o dinheiro que elas tinham direito para fazerem as suas propagandas, né? Repassaram uma parte só, né? Tanto é que a gente viu quantas e quantas mulheres candidatas que tiveram meia dúzia de votos, né? Então a gente vê que aquilo nem era candidatura de verdade, né? Era a famosa candidatura laranja, né? Então só puseram aquelas mulheres ali só para dizer que tinham e receberam o dinheiro, né? Então não foram atrás de buscar mulheres que eram realmente representativas, mulheres que teriam realmente condições de serem eleitas, né? Então ainda falta muita discussão para que a mulher realmente tenha oportunidades iguais e tenha chance de serem eleitas, né? Realmente e sejam bem representativas, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nossa, eu achei assim fantástico a gente ver a vice-presidente uma mulher, né? E o quanto ela puxou de votos, porque muita gente nem gosta muito do Joe Biden, mas acham assim fantástica, né? E agora? Fugiu o nome dela. Mas gostam muito dela e também, né, uma mulher negra, né, a Michelle Obama também, né, ela era a primeira dama, ela não tinha um cargo público, assim, mas quanta coisa ela fez, né, enquanto primeira dama. Muita gente, inclusive, fala que ela deveria se lançar, né, como candidata nos Estados Unidos, porque ela é fantástica, uma mulher inteligentíssima, formada, uma mulher assim que tem um discurso excelente. Então, tem muitas mulheres, né, como a Gabi lembrou da Malala, tem muitas mulheres assim que são fantásticas e que têm tudo, né, para estar à frente de cargos, de governos mesmo, né, mas enfrentam barreiras, isso não tem nem dúvida, né? E uma das barreiras que a gente vê, que a mulher enfrenta, né? Além daquela coisa de, mas você é mulher, você não vai dar conta, não vamos pôr, não, né? A questão também de assédio, né? Quantas mulheres que trabalham em empresas e que sofrem assédio, né? E que às vezes acabam até pedindo demissão ou sofrendo calada, né? Porque são assediadas então, são situações assim muito delicadas e às vezes a mulher acaba ficando com medo de denunciar, né, e acabar perdendo o emprego, ou o cara falar que imagina que isso é uma mentira e aí todo mundo acreditar nele porque o cara é um dos diretores, porque o cara tem um cargo, né? Então muita mulher passa por essas situações, né, de ficar numa saia justa, de estar dentro de uma empresa e, de repente, ter oportunidade de crescer pelo talento, pela inteligência e, às vezes, se deparar com situação assim, né, do cara assediá-la e meio que colocar assim como uma condição, né? Você vai assumir o cargo se, né, você sair comigo, se você fizer o que eu quero. E aí, às vezes, a moça acaba até saindo fora, deixando o emprego, né? E porque sabe que se denunciar não vão acreditar nela, né? Então, isso também, a questão do assédio é um problema também muito sério que as mulheres enfrentam. Infelizmente. Infelizmente no Brasil a gente tem esse negócio de, não só no Brasil, eu acredito que no mundo todo, onde a palavra de um homem vale muito mais que a palavra de uma mulher, entendeu? Mesmo tendo provas, a palavra de um homem acaba valendo mais que a palavra de uma mulher. Isso é muito triste, porque, cara, a gente já passa por muita coisa que vem do machismo, que vem dessa situação. A gente luta pelos direitos que a gente tem.
E mesmo assim, a gente ainda muitas vezes não tem lugar de fala, muitas vezes a gente não tem voz, entendeu? E é tenso. Mas estamos conquistando, né, Lívia? Não desanima, não, porque é uma briga e que, né, quantas mulheres atrás da gente aí lutaram muito para que hoje a gente tivesse o que a gente tem, né? Então a gente tem que continuar com essa luta, né? Muitas mulheres deram a vida pelo que a gente tem. Exatamente. Sim, e eu me orgulho muito que hoje em dia também as meninas da minha idade, mais novas, elas têm se interessado pelo feminismo, por entender o movimento, por entender o que a gente quer conquistar mais, entendeu? Isso é muito bom, porque antigamente o pensamento de eu sou uma mulher, eu não posso me envolver com isso era ainda maior. Hoje em dia a gente tem uma mente mais aberta para querer se integrar no assunto e lutar mais pelos nossos direitos. Então, isso é muito bom. Mesmo naquele, falando de novo do seriado que vocês citaram, da Anne, né? Anne Itani, tem a mãe daquela amiga dela, né? Que a mãe é super submissa ao marido, né? Ela quer que a filha aprenda a bordar, que a filha aprenda a tocar piano, e ela está prestes a mandar a filha para uma escola de etiquetas, não é isso? E a menina queria ir para a faculdade, fazer não sei qual curso, e não se discute, você não vai, você vai fazer curso de boas maneiras, né? E as meninas não podiam mesmo discutir, tinha que falar sim, e era isso para as mulheres na época, né? O que era importante era ter boas maneiras, era saber trabalhos artesanais, e não que isso não tenha valor, né? Eu acho, quem sabe fazer trabalhos manuais, eu acho fantástico, como eu gostaria de saber fazer crochê, como a minha avó fazia, né? Cozinhar, fazer um monte de coisa, né? Tem tanta mulher que faz tanta coisa tão bem feita, né? Mas a mulher não tinha opção. Isso é que eu acho que é o errado, né? A mulher, ela só podia fazer isso, cuidar da casa, fazer trabalhos domésticos, trabalhos manuais, né? E as que eram de classe mais alta ainda tinham que saber tocar piano e ser fina e saber usar os guardanapos e saber usar os talheres, né? Era isso, a mulher era preparada para isso. E as que decidiam ir para as universidades, nossa, eu imagino o quanto que elas tiveram que lutar para isso, para ir para uma universidade, para estudar, porque, né, a sociedade não via com bons olhos. Então, hoje, eu acho assim, eu fico realmente muito orgulhosa de ver quantas mulheres estão na universidade, né? Eu, quando saí para estudar fora, eu fui uma das primeiras da família a sair para estudar, né? A minha irmã não tinha estudado fora, né? Meu irmão mais novo que eu, e minhas primas também não, todas estudavam ali mesmo, faziam faculdade, as poucas que faziam na mesma cidade, né? Então eu fui assim, né? Aquela que foi embora de casa, morar fora, né? E hoje em dia o quanto isso é comum, quantas que fazem isso, né? E mesmo na minha família, depois quantas depois de mim foram morar fora e estudar então eu sinto muito orgulho de ver quantas conquistas das mulheres, quanto que as mulheres conquistaram, e acho isso muito bacana de ver vocês, né? Gabi, Lívia e quantas meninas da sala de vocês lutando e buscando um lugar ao sol, né? E de ver meninos como o Rafael e outros da sala também, que reconhecem isso, que sabem que os direitos são iguais, né? Então eu acho muito bacana, muito, muito. Eu acho que é uma outra geração, né? Vocês já têm uma outra cabeça, vocês já têm uma mente mais aberta, né? Então daqui para frente a tendência é só ir melhorando. Agora, é claro,
tem aqueles que, né, foram criados em famílias muito fechadas e que não entendem, que vão, né, criar obstáculos para vocês. Vocês vão ter que batalhar para mudanças, né? Isso, sem dúvida, que ainda batalhas virão, mas a gente está vendo a sociedade melhorando, graças a Deus, né? A gente tem assistido e participado, né? Não assistido, participado, né, de muitas conquistas, com certeza. Gente, deixa eu só cortar infelizmente aqui, porque falta 1 minuto e 58 para acabar. Vocês querem continuar o podcast? Por mim, tanto faz, assim. Você sabe, se você acha que precisa abordar mais alguma coisa, eu Quanto posso. tempo já deu? Acho que acho já deu uns 35 minutos, acho que deu. Agora, a segunda parte do podcast. Eu acredito que, assim, o papel da mulher na sociedade já foi muito arcaico, já foi muito simples, como a gente já citou, né? Porque a questão da mulher simplesmente servir para fazer comida e cuidar dos filhos. Mas hoje em dia, como a Valéria disse, a mulher já ocupa cargos maiores, já ocupa cargos bem mais importantes, como ela já citou a presidenta Dilma, que já teve, né? Também teve outras referências na questão, assim, de ocupar cargos grandes, assim, né? Na sociedade. Então, assim, a mulher já teve bastante papel muito simples, mas a tendência é sempre melhorar. Por exemplo, quando a nossa geração assim, tem um pensamento bem mais diferente das gerações mais conservadoras, que tinha aquele pensamento de mulher serve só para fazer filhos e cuidar da casa. Então, eu acredito que mais para frente a mulher tende a ocupar cargos ainda maiores e, quem sabe, sim, ocupar cargos nunca imaginados por ninguém, sabe? Eu acho que a mulher tem tudo para ocupar esse tipo de papel na sociedade. Bom, então, pessoal, eu sinto assim que, como eu estava dizendo, né, muito orgulho de ver, né, o tanto que as mulheres já conquistaram, né, e eu lembro muito assim da minha avó, né, porque a minha avó era uma espanhola que criou 10 filhos e imagina, né, minha avó era do século retrasado, né? E veio da Espanha para o Brasil, muito menina, tal. Então, é claro que ela foi criada numa sociedade totalmente patriarcal, onde a mulher era criada para cuidar da casa, cuidar dos filhos, e essa foi a vida dela, né? Criou filhos e cuidou de casa, e fazia pão, e fazia doce, e era uma espanhola, assim, que era nossa, uma guerreira, aquela mulher. Que força que ela tinha, sabe? Que força. Eu admirava ela muito. Então, a minha mãe também, né? Sempre trabalhou fora para criar os filhos. Então, acho que eu peguei muito isso delas, né? Desde muito pequena, eu era daquelas que achava que eu ia mudar o mundo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Eu achava que eu ia mudar o mundo. Mas sempre admirando muito e lutando muito pelo papel da mulher. Eu achava assim, quando alguém falava para mim, mas você é mulher, não sei o quê. Nossa, queria me ver brava, era alguém falar que eu não podia fazer aquilo porque eu era mulher, né? Ou me tratar de forma diferente ou inferior por ser mulher, né? E claro que passei por muitas dificuldades no trabalho e muita coisa, senti isso, né? Senti que estava sendo discriminada, que estava, né, sendo colocada em segundo plano por ser mulher. Então, sempre lutei muito e hoje tenho 2 filhas e sinto muito orgulho de ver que elas também são, assim, guerreiras, né? E de ver vocês, as minhas alunas, batalhando pelas coisas que querem, com cabeça diferente. Eu fico, nossa, super orgulhosa. Acho que a mulher conquistou muito, né? E a sociedade, né, está mudando, como a gente já falou, e só reforçando isso, né? Que a gente tem assistido essa mudança e a mulher negra, né? O quanto que a luta dela é dobrada, porque se nós mulheres lutamos muito, as mulheres negras lutam muito mais, né, para conseguir um espaço na sociedade. E hoje eu vejo também, assim, com muita alegria, as pessoas conseguindo também espaço, os homossexuais, né, as mulheres
que estão conseguindo assumir o que elas são, né, sendo felizes do jeito que elas são, enfrentando, porque a sociedade ainda tem, né, muito preconceito, mas estão aí, isso tanto, né, homens quanto mulheres, enfim, seres humanos, né, que estão assumindo a sua sexualidade, sendo o que são. Então, eu vejo isso assim, com bastante alegria, né, e vejo o quanto que ainda tem para se conquistar, né, mas fico feliz de ver que essa geração de vocês tem tudo para continuar firme aí nessa luta e conquistando cada vez mais a igualdade e a liberdade, né? Porque eu acho que não tem nada mais importante do que as pessoas serem o que elas querem ser, né? Da pessoa poder fazer o que ela tem vontade, ninguém impedi-la pelo fato dela ser mulher, ou dela ser negra, ou dela ser homossexual, né? A pessoa simplesmente ir lutar e ser feliz da forma como ela acha que ela tem o seu direito e conquistar essa liberdade. Eu acho que é muito importante e eu acredito muito, muito que a mulher vai continuar cada vez lutando mais e conquistando mais. Assim, em suma das coisas que eu falei, eu vim dar uma indicação de livro e de filme, que é de uma escritora que eu gosto muito particularmente, a Jane Austen. Tem um livro dela que é Orgulho e Preconceito, que é o meu preferido, que fala sobre a Elizabeth Bennet. Ela é uma mulher assim que vive numa época machista, mas que ela tem totalmente opinião, ela fala sem medo, ela recusa se for para recusar, ela aceita se for para aceitar, ela fala, vai na frente, expressa sentimentos. Daí também tem Razão e Sensibilidade e Persuasão dela. São livros e também tem os filmes. Eu vou concluir falando que felizmente a gente evoluiu muito. Felizmente nós conquistamos mais espaço, mais lugar de fala. E eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver tudo, o quanto a gente evoluiu. E eu fico muito emocionada falando disso, porque mesmo depois de a gente ter conquistado tanto, a gente ainda acaba sofrendo muito com a sociedade machista. E isso é muito difícil. Muitas vezes eu escutei que eu não podia falar sobre isso por eu ser mulher, sendo que é um lugar de fala totalmente nosso, entendeu? Então, já evoluímos muito e ainda vamos evoluir. Sim. Então, gente, eu queria agradecer a presença da Lívia, da Valéria e da Maria Gabriela hoje no podcast. Trouxe a Maria Feminina porque, como eu disse, é um assunto delas, um assunto que elas precisam ter lugar de fala, é um assunto que cada vez mais a sociedade precisa falar sobre, entender sobre, para cada vez mais a gente evoluir e deixar esse tipo de preconceito para trás. Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês, também agradecer aos telespectadores que estão vendo o podcast, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até o próximo Balestra Podcast. Obrigada, gente. Valeu.